Então, sejamos todos bem-vindos aqui nessa casa, inclusive, obrigada pelo bom acolhimento. Bem, como já colocado pela nossa querida irmã, hoje o nosso tema é quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, da maternidade e a paternidade, será que é uma missão? Essa é uma pergunta que nós podemos trazer dúvidas, né? Será que a paternidade e a maternidade, ela se localiza simplesmente como um dever, né? Como os demais deveres da nossa vida? Ou será que ela vai além como sendo uma missão, né? E nós vamos encontrar no livro Vida e Sexo, Emmanuel, no capítulo 2, ele vai dizer assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante que a sua função educadora e regenerativa, a constituição da família, de semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Então vejamos que aqui Emmanuel, ele coloca, através da psicografia de Chico Xavier, que dentre todas aquelas agremiações, associações, instituições que cuidam de educação e de regeneração, a família certamente é aquela que mais se destaca. E aí ele explica que é porque é através da família que vai se formar o alicerce da sociedade, o alicerce de uma comunidade. É através da família, o lar, ele é a primeira escola, né? É muito comum nós ouvirmos essa expressão, né? A família é a base da sociedade, né? É muito comum essa expressão. E ela é verdade justamente por isso, porque é o primeiro local de educação, de estímulo às boas maneiras, mas principalmente às virtudes, para que nós possamos, diante de uma educação equilibrada, moralizada, acolhedora, nós possamos levar para fora do nosso lar também um comportamento edificante. Logo, estaremos contribuindo para a formação de uma sociedade mais equilibrada. E o lar, para que ele possa realmente oferecer um local onde as pessoas, onde aquelas crianças, onde seus componentes possam estar reunidos ali em harmonia, em equilíbrio, em elevação, onde aqueles pais estarão desenvolvendo o seu papel de pai, de mãe, a sua função de pai, mãe, e também os filhos, também nessa sua função, e entre eles haja colaboração, é preciso muito esforço, é preciso muita dedicação, é preciso o desenvolvimento de muito amor no coração. Compreensão, tolerância, acolhimento, né? De tal forma que aqueles que saem daquele lar, daquela família, para o mundo, eles possam levar todas essas qualidades também para todos os lugares que eles tiverem alcance. Então, diante de todos esses desafios, diante de todas essas responsabilidades, será que realmente a maternidade é uma missão? E aí vem Allan Kardec, na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, ele responde: Kardec pergunta, pode considerar-se como missão a paternidade e maternidade? E então os Espíritos respondem: é sim,
sem contestação, uma verdadeira missão. E, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever. E que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, os espíritos nessa resposta, ele ajunta a questão do dever, porque nós temos sim deveres, responsabilidades, e quando a gente fala em dever, nós vemos que está muito mais ligado à própria pessoa, né? Aos nossos, aquilo que é algo mais interno. O dever tem a ver com o nosso próprio procedimento diante das nossas próprias responsabilidades. Isso é o dever. Então, além de ser um dever, ela é uma missão. A missão, ela já abrange o ambiente exterior, ela já abrange, é, já atinge os que estão ao nosso redor, né? Ele junta a paternidade e a maternidade como sendo não só um dever que devemos cumprir, né, com responsabilidade, mas ele destaca que é uma missão, né? Porque é através dessa missão que nós vamos estar ali impulsionando os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa tutela, especialmente no desenvolvimento das virtudes, né? E diante dessa responsabilidade, nós vamos responder, né? Ele destaca aqui, quando ele diz assim, e o homem, mais do que o homem, pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Por que quanto ao futuro? Porque nós, é claro, vamos responder diretamente a Deus com relação às nossas próprias ações, mas também pelo que fizemos ou deixamos de fazer com relação aos nossos rebentos, com relação àqueles que assumimos a nossa responsabilidade. Então, faz parte do destino daquela criança, daquele jovem, daqueles filhos, daqueles que eu adoto, daqueles que eu me responsabilizo, faz parte do meu futuro o destino que eu tenha contribuído, que aquela criança, onde aquela criança se direcionou, né? Nós vamos sempre fazer parte das consequências do destino, do caminho que os filhos tomaram, né? Pelo menos com relação a uma grande parte, né, dessa educação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre que parte compete a nós, educadores, pais no caso, né, dentro do destino dos filhos. E quando nós, então, assumimos essa paternidade, essa maternidade, de uma forma responsável, nós estaremos adquirindo créditos diante de Deus, porque faz parte da missão, né? O sucesso dessa missão vai nos trazer créditos. E esses créditos, é claro, créditos ou méritos, não significa presentes, né? Vamos dizer assim, concessões no sentido assim de sermos agraciados, e sim no sentido de que nós estaríamos então diante daquele sucesso da missão melhor fortalecido ou qualificado para assumir missões cada vez maiores. Porque é importante que nos lembremos que Deus conta conosco na, no desenvolvimento, na promoção do bem no mundo. Deus conta conosco, né? Na realização, no cumprimento das leis divinas, no cumprimento de tornar o mundo cada vez melhor. Deus conta com cada um de nós, né?
Então, dentro do sucesso das nossas missões, nós estaremos nos fortalecendo, nos munindo de melhores conhecimentos, nos qualificando para novas etapas da nossa vida, que cada vez mais vai oferecendo maiores desafios, né? É, outra questão que é importante que nos lembremos é que esse compromisso de paternidade e maternidade, ele foi assumido por nós ainda no mundo espiritual, antes de reencarnar, né? Ou então, durante mesmo a reencarnação, porém, fomos consultados digamos, por ter surgido de alguma forma a oportunidade de assumirmos alguém como filho, algum espírito que vai chegar ali como filhos. Então, essa é, essa aceitação da posição de paternidade e maternidade, ela foi analisada, ela foi solicitada, ela foi aceita ainda no mundo espiritual. E não há como nós nos subtrairmos desse dever e dessa missão, uma vez aqui na Terra, quando ela já se estabelece, dizendo, não quero mais, né? Não, claro que sempre podemos, pela lei da liberdade, porém, vamos responder a respeito disso, né? Essa responsabilidade perante as nossas crianças vai muito além do que muitas vezes equivocadamente assumimos. Não, eu sou responsável, eu dou casa, dou comida, dou educação. Aí a gente, muitas vezes nós, né, falando, eu trabalho, eu dou o sustento, eu dou a pensão, eu dou, né, como se o sustento das questões materiais fossem os nossos únicos deveres, as nossas únicas responsabilidades. Queremos aqui, então, destacar a questão do desenvolvimento das virtudes, da elevação moral, não apenas a intelectual. Apesar dos nossos esforços, muitas vezes, serem muito graves, um fardo, às vezes, até pesado, para promover oferecermos uma educação de qualidade, um maior conforto aos nossos filhos, muitas vezes precisamos nos desdobrar bastante para poder promover tudo isso, e isso realmente é reconhecível, porém, a educação moral, e principalmente na fase infantil, ela é importantíssima, é fundamental. E nós podemos perguntar, e por que na infância? Né? Por que é que durante a infância que que já começa esse cumprimento desse nosso dever, né? E então nós vamos também buscar no Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec destacando a questão da utilidade da infância. Por que é necessário, porque é útil haver o período infantil na Terra, vamos dizer assim. Nós sabemos, através de informações da Revista Espírita, por exemplo, que em planetas mais evoluídos, o período da infância é sempre muito pequeno, né? Dura muito pouco tempo o período da infância. Porém, não é uma realidade aqui na Terra. Além dos corpinhos serem muito delicados, esse período da infância, ele é longo, né? Ele é longo. E Kardec destaca, os espíritos destacam que o espírito encarnando-se para aperfeiçoar-se, é mais acessível durante esse período, acessível às impressões que recebe
e que podem ajudar o seu adiantamento e que os pais devem contribuir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ali Kardec coloca que a criancinha, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. E realmente é o que nós encontramos através das crianças, né? Comumente as crianças nos despertam um carinho, uma emoção, um cuidado, uma alegria natural diante das crianças, diante da sua inocência. E a função principal da utilidade, digamos assim, da utilidade da infância é justamente esse despertar dos pais para esta fragilidade da criança, além de que elas estarão uma vez mais esquecidas das suas tendências, né? Elas estarão mais abertas a serem influenciadas, retificadas na sua conduta, para amoldá-las melhor, ensiná-las melhor, observá-las, vendo o que é que elas estão, a tendência que trazem. Então, nós podemos ter um acesso, né, mais por causa dessa flexibilidade que elas nos oferecem, essa fragilidade que elas estão ali nos oferecendo. E aí podemos também fazer o exercício de imaginarmos as nossas crianças, por mais lindas e pequenas e frágeis que se pareçam, se elas nascessem já colocando as suas tendências que trazem das vidas anteriores, né? Por mais que estejamos ali daquela posição de pai e mãe, será que nós teríamos uma fibra moral, uma compreensão, uma lucidez para entendermos esses nossos deveres e essa nossa missão? A tal ponto de passar por cima de todas aquelas expressões difíceis que todos nós trazemos de outras vidas, e ainda assim acolher com muito carinho a criança. Será que nós teríamos essa condição se elas viessem já com todas as suas más tendências despertadas? Certamente que não, porque seria a mesma coisa de nós observarmos uma criança que não é nossa, né? Daquelas que são muito difíceis, e perguntar, será que a gente gosta de ficar ali junto? Simplesmente pelo fato de ser criança? As professoras podem nos dizer, não é? Quem for professor, que o diga. Então, vejamos como é importante, né, essa fase da infância, né? Nós vamos encontrar Santo Agostinho falando em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Ele diz assim: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz das suas existências anteriores. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, mesmo assim, à medida que as crianças vão se desenvolvendo, elas vão mostrando para a gente as suas tendências. É muito fácil, né, nós reconhecermos aquelas tendências. E aí nós somos convidados, como ele diz aqui, observar se ali não está a raiz do orgulho e da vaidade, que, aproveitando esse período infantil, na primeira infância, que vai mais ou menos até os 12 anos, nós podemos, então, com muito carinho, com muita atenção, com muito esforço, com muita dedicação, ir aprumando, né, ir amoldando melhor, para que aquela criança possa, aos poucos, ir se desfazendo e diluindo a sua má tendência. Esse é um trabalho constante.
Nesse período até os 12, da primeira infância até os 7 anos, a educação que os pais devem estar se dedicando ali é muito mais diretiva, né? Nós não vamos dar a liberdade da criança ficar fazendo escolhas que ela não tem ainda a, a condição, nem a estrutura emocional de estar fazendo escolhas, até mais ou menos ali os 7 anos, na primeira infância. Então, é muito mais diretiva a educação do que é, de orientação, vamos dizer assim. Na segunda infância, que vai até mais ou menos os 12 anos, já dá para a gente ir é, introduzindo essa educação mais orientativa, apesar da diretiva ainda ser forte, né? Não, isso você pode, isso você não pode, né? É, mas já pode, ali já vai dar abertura, porque ele já tem condição de fazer escolhas, e isso é muito importante para que a criança possa, aos poucos, ir adquirindo uma autonomia, uma opinião, né? Isso é muito importante, né? Apesar da mãe e os pais, do pai em geral e da mãe, os pais em geral, muitas vezes quererem poupar seus filhos de, de certas frustrações, vamos dizer assim, né? É, é muito importante que observemos aquilo que eles já podem enfrentar e que deixemos que eles passem pelas dificuldades também próprias daquelas idades. E quando vai chegando na fase da, já da juventude, vamos dizer assim, da adolescência, aí a educação é muito mais orientativa do que diretiva, né? Porque os meninos, as meninas já estão, já têm um poder de decisão, se foi bem orientado na primeira e na segunda infância, já tem muita coisa que eles já podem decidir por eles mesmos, apesar de já ainda ter essa orientativa, né, essa função orientativa dos pais, dar conselhos, as orientações. E depois de adulto, somente a orientativa. Como a gente queria diante de nossos filhos adultos, às vezes dizer assim, não, você não vai fazer isso, né? E não é mais a ocasião, né? Ali é recomendação. E tudo isso é importante que nós é, percebamos para que haja uma certa harmonia dentro de casa, nem aquela família ditatorial, né, inflexível, nem aquela outra que deixa tudo e que pode tudo, independente da idade. Nenhuma e nem outra. E achar esse meio termo, certamente nós pais precisamos muitas vezes de buscar as orientações com profissionais, se for o caso, né? O importante dentro dessa questão é, é que é, a doutrina espírita vem nos orientar a respeito de tudo isso, né? A doutrina espírita, ela nos orienta, fala dessa missão, fala desses nossos deveres e vai mais além, porque a doutrina espírita, ela, através do Evangelho de Jesus, decifrado, é, e também ao olhar dos ensinamentos dos Espíritos, ele nos dá o caminho para se chegar a uma família, dentro gerar uma família equilibrada e harmoniosa. E aí podemos perguntar, mas e se no final, por mais esforços que nós tivermos feito, é, apesar das dificuldades, ninguém é perfeito, mas apesar dos esforços sinceros que os pais tenham feito, e mesmo assim aquela criança não toma o caminho do bem, será que nós seremos então cobrados, responsabilizados por essas atitudes? E aí, na questão 583, Kardec pergunta sobre isso, e aí os espíritos respondem: não,
Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguem desviá-los do mau caminho. Deus é sempre justo. Deus é sempre justo. E Ele jamais vai nos responsabilizar por questões que não estejam na nossa conta. Certamente, dentro desse nosso caminho de aprendizado, ainda longe da perfeição, nós vamos enfrentar grandes desafios, né? Porém, gratidão à doutrina espírita por ela nos esclarecer, por ela trazer dentro de explicações simples, singelas, juntamente com o Evangelho de Jesus, nós podemos sim cumprir essa missão de ser pais e mães responsáveis por crianças, jovens e adultos, porque eles crescem, né? Graças a Deus. Eles crescem, graças a Deus, casam, mudam e vamos ficar ali só olhando o resultado e vendo como eles estão agora lidando com suas famílias, né? Agradeço a atenção, espero que que eu possa ter trazido nas palavras aqui dos Espíritos e do Evangelho as reflexões a respeito dessa grande missão que é ser pais e filhos também. Obrigada.